27º dia, com Maria no reino da divina vontade, a Rainha do céu no reino da divina vontade, a hora da tristeza sua, a paixão, um incidente, o grito de toda a natureza. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha alma. Divina vontade reina na minha vontade. Oração de preparação para a meditação. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos diante de seu colo materno para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os meus mais ardentes suspiros, neste mês consagrado a Ti, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado pelos seus filhos e filhas. Portanto, Rainha soberana, a vós eu me confio, para que tu guies meus passos no reino da divina vontade, e agarrado à vossa mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Você será minha mãe e, como mãe, eu faço a entrega da minha vontade para ti, para que eu possa trocá-la com a vontade de Deus, e assim posso ter certeza de não deixar o reino dele. Portanto, eu oro para que vós me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Folha diária. Todos os dias do mês de maio, de manhã ao meio-dia e à tarde, 3 vezes ao dia, ajoelhe-se diante da imagem de Nossa Senhora e diga: ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. A alma para a sua mãe dolorosa. Minha querida e triste mãe, hoje mais que nunca sinto a necessidade irresistível de estar perto de ti. Não me mova do seu lado para ser um espectador de suas amargas dores e pergunte a si mesmo, como um filho, a graça que coloca em mim suas tristezas e as de seu filho Jesus, e até sua própria morte, para que sua morte e suas dores me dê a graça de me fazer continuamente morrer minha vontade e, acima disso, me fazer ressuscitar para a vida da vontade divina. A graça de me fazer continuamente morrer minha vontade e, acima disso, me fazer ressuscitar para a vida da vontade divina. Guarda essa parte, né? É um contínuo morrer para a nossa vontade e ressuscitar, né, para a vida divina. Lição da Rainha das Dores. Querido filho, não me negue a sua companhia em grande parte da minha amargura. A divindade já decretou o último dia do meu filho aqui embaixo. Já um apóstolo o traiu, entregando nas mãos dos judeus para fazê-lo morrer. Já, meu querido filho, dando em excesso de amor e não querendo deixar seus filhos que veio buscar a terra, com tanto amor, deixa-se no sacramento da Eucaristia. Ele desce mais, né? Desceu a condição humana e agora ele desce as espécies do pão e do vinho, para continuamente se dar como alimento às suas criaturas. É o que ele diz: eis que estarei convosco até os últimos dias. Ele está no meio de nós. Ontem Nossa Senhora nos dizia, né? E quando meu filho disse que era o Filho de Deus, a palavra do Pai que veio para salvá-los, eles
O desejaram tão mal que, com sua aparência furiosa, queriam devorá-lo, queriam engolir o vivo, né? Oh, como meu amado sofreu, Jesus, como ele sofreu. Sua palavra criativa rejeitada o fez sentir a morte que eles deram à sua palavra divina. E eu era toda a atenção, todos os olhos olhando para aquele coração divino que estava sangrando. E eu ofereci a ele o meu coração materno para receber as mesmas feridas, para confortá-lo e dar-lhe um apoio no ato que estava prestes a sucumbir. Em que ele diz: oh, quantas vezes, Nossa Senhora disse, oh, quantas vezes, depois de pregar sua palavra, eu o ouvi, esquecido por todos, eu o vi esquecido por todos, sem que ninguém lhe oferecesse um descanso, sozinho, fora dos muros da cidade, completamente excluído, abandonado, né? Ao ar livre, sobre a abóbada do céu estrelado, repousando sobre uma árvore, chorando, rezando pela salvação de todos. Enquanto a isto ele fazia, todos o desprezaram, o abandonaram, o rejeitaram, o chamaram de louco, de endemoniado e tudo o que sabemos. Isso lá, e bem como também nos dias de hoje, a qual profanam, né, as suas igrejas, destrói as imagens, arrombam sacrários e tantas outras coisas. Isso sem mencionar o que se faz com o templo vivo do Espírito Santo, que é a própria criatura humana. Então essa é a condição, né, do Cristo sofredor. O Cristo sofredor. Então, diante disso, ai de mim, né? Ai de mim, miserável criatura. Miserável criatura. Abrir a boca para reclamar de alguma coisa, né? Dizer que está difícil, que está cansativo, que está isso e está aquilo. Ai de mim. O que se tem a fazer num momento de dificuldade e sofrimento é louvar a Deus, realmente. Né? É louvar e bendizer a Deus. Alegremo-nos no sofrimento, como diz São Paulo. Alegrai-vos. Não tem outra coisa que fazer. É o que os anjos dizem, né? Se pudéssemos sofrer como vós, né? A imagem do seu Cristo. Ah, que grande honra seria. Que grande honra seria. Padecer, né? Os maiores dos sofrimentos. Eu me lembro de uma passagem de Dom Bosco, né? Em que ele ficou sem uma pessoa para cozinhar lá no oratório. E até, se não me engano, a mãe dele foi lá ajudar. E dado momento ela quis largar tudo e ir embora porque as crianças eram muito difíceis, eram crianças rebeldes demais. Né? E quando ela, né, manifesta essa intenção para Dom Bosco, ele simplesmente acena para ela o crucifixo na parede, né? E nem fala nada. Né? Ou seja, né, ele nos atura, né? Ele morreu de amor por nós. Quer a todo custo, né? Ao custo da sua própria vida, né? Quis e quer nos salvar, nos levar para Ele. Mesmo vendo, né, a dificuldade, a rebeldia, né, da humanidade na sua vontade humana, a qual não se dobra, não se volta a Ele. Né? E muitas das vezes o que se faz em direção a Ele é para colher dele os dons, os bens que Ele tem. Né? Vai atrás dos tesouros dele, interessado em receber as curas, as bênçãos dele, né? A teologia da prosperidade, né? Dê a Deus que Ele te dará 100 vezes mais. Esse 100 vezes mais não é coisa material, é a amizade com Ele, é os conhecimentos dele, é a companhia dele, é o que Ele disse para Luísa, né? Graças a Deus encontrei alguém que não quer nada de mim, mas apenas a mim mesmo. 2000 anos se passou. Graças a Deus encontrei uma que não quer nada de mim, senão a mim mesmo. Ele disse a Luísa. Tanto que ela foi capaz de receber o
o dom de se viver na divina vontade. Nenhum outro santo recebeu isso, senão a Luísa. E se alguém está para receber esse dom, o será apenas através da Luísa, através dos escritos que Jesus deu a ela. E ponto final, não tem questionamento mais algum. Então, abaixo de Nossa Senhora no céu é a serva de Deus, Luísa Picarreta. A pequena filha da divina vontade, aquela que retornou à ordem, assim como Nossa Senhora, mas ao mesmo tempo diferente dela, porque Nossa Senhora era imaculada e Luísa não. Luísa possuiu o germe do pecado original, assim como todos nós. E ninguém de nós vai poder dizer que não pode viver isso, porque Luísa não tinha nem estudo e ficou por todo o tempo numa cama, apenas escrevendo o livro do céu à disposição de Jesus. Portanto, jamais podemos dizer que esta vida não é para nós. Que é muito exigente, que é muito radical, que é muito isso e aquilo, e é muito que estudar, é muito que se ler. Não diga isso. Como foi dito, Luiz escrevia esses escritos do livro do céu em cadernos de contabilidade em que os pais levavam. Pobre, 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 simples, humilde. Como foi dito ontem, no dia de ontem também, Jesus foi até os grandes eruditos, os grandes estudiosos e religiosos, e ninguém o quis ouvir. Acabamos de ler um trecho. Repousava do lado de fora dos muros da cidade, abandonado, desprezado, chamado de louco, de endemoniado. E ainda assim chorava, rezando, pedindo ao Pai pela salvação da criatura humana. E Deus deu o jeito, Deus Pai deu a solução, Hoje levou Jesus a derramar todo o seu sangue por nós. Até não pode deixar de complementar aqui com um trecho que Nossa Senhora, a parte de Nossa Senhora e também de todos os filhos da divina vontade, que trilharão o mesmo caminho que ela nos conduz a seguir a ela. E ela diz: e eu, sua mamãe, querido filho, da minha pequena casa, choramos juntos. O que Jesus sentia, ela sentia. Era um só coração, uma só vontade. A única vontade que movia ela era a vontade que movia Jesus. A vontade divina, a vontade, o querer divino, o querer do Pai. Então ambos choravam juntos. Ele do lado de fora dos muros da cidade e ela lá na casinha de Nazaré. Mas unidos, fundidos em um só coração. Ali fisicamente estavam separados. Mas a alma não, o coração não. São um só coração. E à luz do divino Fiat, enviei-lhe minhas lágrimas. Nossa Senhora diz: enviei-lhes minhas lágrimas para o refrescar, meus castos abraços e meus beijos para o seu conforto. E aí, como a missão não pode parar, como o Fiat de Deus é um Fiat único que não para, é um ato contínuo. Ela continua dizendo: portanto, meu amado filho, ao ver-se rejeitado pelos grandes, pelos eruditos, não parou e nem poderia parar. Seu amor correu, porque ele queria almas. Então cercou-se dos pobres, dos aflitos, dos doentes, dos aleijados, dos cegos, dos possessos e sofredores e muitos outros males cujo essas pobres criaturas eram oprimidas pelos muitos males que produziram sua vontade humana. Eles não tinham nada. Não tinha nada a não ser a miséria, a pobreza, a humilhação, o desprezo dos outros, bem como o que Jesus veio a fazer. Ele tomou sobre si as nossas dores, e é aqui, é essas dores aqui, esses males aqui, as consequências aqui, os muitos males que produziram a sua vontade humana. Os males que produziram a vontade humana da criatura, Jesus tomou por sobre ele, ou seja, a consequência dos pecados do homem. E uma vez que ele tomou por sobre ele,
Aqui, ó. E o querido Jesus curou a todos. Uma vez que Jesus toma para si as dores, o doente fica curado, né? Consolou e ensinou a todos. Então ele se tornou o amigo, o pai, o médico, o professor dos pobres. Aqueles que reconhecem não ter nada, não ser merecedores de nada, mas humildemente recorrem a ele, né? E voltando aqui no ponto em que ele tomou sobre si as nossas dores, eu lembrei, né, do testemunho de uma conhecida da Aline, qual até recentemente que eu vi o testemunho dela, em que ela doente, né, pediu, né, o câncer de uma outra pessoa para ela, né, e dadas as condições, as situações, todo o desfecho do testemunho dela, né, Deus deu a graça dela ter, né, o câncer daquela pessoa nela. Então aquela pessoa não morreu e ela morreu no lugar daquela outra pessoa, né, e a outra pessoa foi curada. Isto aqui uma manifestação do querer divino, né, da vontade de Deus na vida do outro, e a humanidade de Cristo na pessoa deste que faz, né, que tem esse ato de fé. Né? É o que Jesus diz, né? Não tem amor maior que dar a vida pelo seu irmão. Né? E aquele que morre, né, ainda que morra, viverá. Né? Não nos apeguemos a esta vida. Nascemos para ir para Ele. Até ontem mesmo ainda brincava com uma pessoa no trabalho. As pessoas querem tanto Deus, querem tanto ir para Deus, mas quando se fala de morte, eles não querem. Querem ficar aqui, né? Querem ficar aqui nesse. Veja que loucura. Né? E veja que de verdade não quer a Deus, quer gozar a vida, quer saúde para poder curtir a vida. Né? Ou seja, quer os benefícios de Deus, os tesouros de Deus. Mas a Deus não quer. Como já disse, né, no vídeo da escola, né? As pessoas parecem que não querem santidade. Não quer a Deus, não quer semelhança com o Cristo sofredor, que é o Cristo glorioso. Eu trabalho com pessoas que continuamente se fala de cruz, se imediatamente já se diz, né, tá repreendido, né, em nome de Jesus, como Pedro disse, né, que isso não te aconteça, né, que isso não te aconteça. E Jesus, né, que disse a ele, né, afasta-te de mim, Satanás, porque não pensa segundo Deus, mas, né, é a sua vontade humana. É como Jesus disse, né, não é o não é o servo maior que seu senhor, não é o discípulo maior que o seu mestre. Tem que ele diz também, né, não, se fazem isto com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Então, se Jesus teve que passar por tudo isso, e eu querendo segui-lo, vou andar segui-lo, né, reclamando das coisas que me acontecem, blasfemando, praguejando, né, repreendendo as cruzes que a divina vontade me propõe. É como Jesus vai dizer, né, se não me engano, na volta, né, não vos obrigo a me seguir, mas hipócritas, eu não os quero. Então tomemos o firme propósito de segui-lo, e suportarmos o peso da cruz que a divina vontade nos dá, porque ele mesmo disse que não somos provados acima de nossas forças. Então o que haveremos de temer, né? Quem pode nos separar do amor de Deus? O que pode nos separar do amor de Deus, senão a nós mesmos, a nossa vontade humana, a obstinação nossa no pecado, no vício? Então continua Nossa Senhora, né? Voltemos à lição. A lição dela: então a vida do meu filho está prestes a terminar e está prestes a voar para a sua pátria celestial. Ah, querido filho, o divino Fiat me deu.
e eu recebi no divino Fiat. E agora no mesmo Fiat eu entrego. Eu recebi, o divino Fiat me deu, eu recebi e no mesmo Fiat eu entrego. Como diz Jó, né? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja Deus. Bendito, louvado, glorificado seja o teu santo nome. 3 vezes santo. Bendito. A minha vida é para a sua glória, para o seu louvor. Vejo que se temos de nos apegar a algo, que esse apego seja em Deus. É que do resto nada levaremos, né? Nada é nosso de fato, nem nossa própria vida, mas sim de Deus. Então apeguemos-nos a Ele, vivamos para Ele, por Ele, com Ele, nele, e não queiramos buscar nada fora dele. Nossa Senhora diz: a vida do meu filho está prestes a terminar, está prestes a voar para a sua pátria celestial. Ou seja, o seu trabalho, como ele diz, né? Tudo está consumado. Acabou o seu trabalho, acabou o que ele veio fazer aqui. A sua missão está concluída. E também a conclusão da vida dos nossos familiares, da nossa própria vida, acabou. Se partiu deste mundo, acabou, por vontade de Deus. Então aceitemos a vontade de Deus. Ele tem um lugar melhor para cada um de nós. Esta pessoa, né, o sofrimento que estava, ou o sofrimento que poderia sofrer se sobrevivesse, iria trazer ainda mais dores. Então, se assim o fez, glória a Deus, né? Se desta forma tão trágica Deus resolveu levar, né? Glória a Deus, né? Bendito seja Deus. Nossa Senhora não estava aqui dando pulos de alegria, né? Ela não estava lá na cruz, né? De pé diante da cruz, dando pulo de alegria. Dói, dói, dói e dói muito. Como ela mesma vai dizer aqui, né? Como ela disse em outros lugares, em outros momentos, dos escritos. Se não fosse o mesmo Fiat, aqui o mesmo Fiat que deu o filho a ela, né, com a mesma intenção, com esse mesmo Fiat ela o recebeu, e também com esse mesmo Fiat ela o entregou, e foi também com este mesmo Fiat que ela suportou a dor e ficou de pé, né, como sempre diz, estabate diante da cruz. Foi por força aqui, desse mesmo Fiat. Então, se sairmos deste Fiat, realmente não vamos suportar um nada, porque de fato nós somos um nada sem esse Fiat, sem a ação do Fiat divino. Nós, na nossa vontade humana, somos esse nada. Nada, nada, nada. Sem direito a dizer de reclamar de nada. Nada, nada. Estamos roubando de Deus. A graça, o ar que respiramos, estão roubando dele. O coração nosso que está batendo é um suspiro roubado dele, porque estamos fazendo peso na terra, porque não estamos fazendo a vontade de Deus, não estamos naquele ato que Ele quer que estejamos, aqui no Fiat divino, fundidos a Ele, no ato único de Deus, vivendo a vida divina. Ele não nos criou para ficarmos na lama do pecado, na lama da terra, pegados às coisas de terra. Não somos sapos, nem rãs, nem nenhum outro animal qualquer. Ele nos criou seres humanos, sua imagem e semelhança, né? A qual ele fez toda a criação e viu que tudo era bom. Mas ao fazer o homem e a mulher, ele diz: eis que viu que tudo era muito bom. Fomos feitos para serem reis e rainhas na terra. Portanto, dominai sobre toda a criatura, sobre toda a espécie, sobre todo ser vivente. Era o homem para ser o Deus, o rei e rainha na terra. A dominar e não ser dominado, por outro ou por qualquer outra coisa que fosse, nem tampouco pela vontade humana.
a qual estamos tendo o conhecimento dessa verdade e que Deus nos ajude a cada um a ter pleno conhecimento disso e não dar mais vida às suas vontades humanas, a fim de que cesse também todo o sofrimento causado pela vontade humana, que é inútil. É uma terrível dor e ao mesmo tempo inútil, porque não produz fruto algum. Como a Sagrada Escritura mesmo vai dizer lá em Eclesiástico, já desde sempre, não estou nem citando o livro do céu, mas já aqui, a divina vontade nas Sagradas Escrituras. Eclesiástico 30, versículo 21, a falar da alegria. Não te deixes vencer pela tristeza. A tristeza vem da onde? Da vontade humana. Não te deixes vencer pela vontade humana, não dê vida à sua vontade humana, nem abater por tua própria culpa. Aqui é você, é o eu de novo, Não te deixes vencer pelo seu eu e nem abater pela tua própria culpa, pelo seu eu de novo, A alegria do coração é a vida do homem. A alegria do coração nosso, o que seria, É estarmos vivendo a vontade de Deus, estarmos nesse ato único, no Fiat divino. É a vida do homem. E a alegria alonga os seus anos. Consola-te, recupera o ânimo, afasta de ti o sofrimento, afasta de ti a vontade humana, os teus apetites baixos, a qual anseia por tanta coisa que nada sustenta. Todo dia, toda hora quer uma coisa nova, não está satisfeito com nada, nada está bom. Todo lugar que vai, não está satisfeito. Ele vai dizer, continua dizendo, porque a tristeza matou a muitos. A vontade humana matou a muitos. E sem mencionar que é ela a chave do inferno. E nada se ganha com sofrimento. Não há mérito algum no sofrimento causado pela nossa vontade humana, pelas nossas burrices. Uma coisa é vivermos o sofrimento unidos a Deus. Outra coisa bem diferente e inútil é o sofrimento que vivemos não estando unidos a Ele, fundidos a Deus na intenção dEle. A tristeza matou a muitos. Pelo contrário, a alegria do coração, de coração é a vida do homem e a alegria alonga os seus dias. A pessoa feliz, ela vive mais. A pessoa feliz, ela vive mais. E feliz porque não há outra felicidade senão aquela que vem de Deus. A felicidade de estar vivendo na vontade de Deus, correspondendo ao amor de Deus, na graça de Deus, participando dos sofrimentos de Jesus, participando da vida de Deus. A certeza de estar no caminho, proposto, predisposto por Deus. E isso o Filho da Divina Vontade tem. Ele não vive às apalpadelas, mas ele tem pleno conhecimento, porque o livro do céu nos garante e nos fornece isso. E estamos de fato vivendo esta unidade, esta fundição com Deus. Estamos a receber dele, do Espírito Santo, da Divina Vontade, os seus desígnios, a sua vontade, a sua verdade. Portanto, não há tristeza, não há infelicidade, não há vontade humana que rege uma criatura dessa, mas sim apenas uma única vontade, a vontade divina que a conduz. E aquela que está imersa às tristezas, às consequências de suas vontades humanas, está com os dias contados, porque é o que foi dito aqui. A tristeza faz a gente morrer antes da hora. Aquela pessoa que vive imersa às tristezas morre mais cedo, morre antes da hora, porque não reage, não se levanta, não vai até aquele que pode, aquele que é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, mas se fecha em si mesmo, na sua vontade humana. E aqui diante da lição de Nossa Senhora hoje, ontem, quem somos nós, como eu estava falando, quem somos nós para reclamar da vida, para reclamar de alguma coisa que nos tenha acontecido?
Primeiro que muitas delas são consequências de erros nossos. E outras, se vêm da vontade de Deus, vêm da mão de Deus, é misericórdia de Deus, né? É correção de Deus para que retornemos ao caminho devido, ao posto, né, a qual Ele nos quer. Nossa Senhora, ao longo da sua vida, ela não teve uma febre. Ela não teve uma febre, ela não ficava doente. As doenças, né, são as horas extras, né? É consequência de pecado. É consequência do germe de pecado que está em nós e nós em darmos vida a ele, né? Ao darmos vida à nossa vontade humana. É incrível, Nossa Senhora não tinha febre, a roupa de Jesus crescia com ele. Não precisava ficar trocando de roupa, a roupa dele crescia com ele. Mas isso porque ele era Deus, né? Nossa Senhora era especial, sim, mas o que fez deles tudo isso? É exatamente o que ela está aqui a nos oferecer, né? A nos dar. É a graça, o dom de se viver na divina vontade. É o ser por graça aquilo que Deus é por natureza. A ser esses dominadores que ele disse lá quando criou Adão e Eva. Ser esses reis e rainhas na terra. Ser esses outros Deus, né? Outro Jesus. Mas não fora dele, né? Mas fundidos nele. É ele em nós. Da nossa parte, reconheçamos, né, o nada, a miséria que somos e assumimos a vida dele, o tudo que ele é. Então Nossa Senhora continua. Meu coração está atormentado. Mares imensos de dor me inundam. Aqui a Nossa Senhora não ficou isenta da dor e do sofrimento, bem como também o seu Filho Jesus. Mas o sofrimento vivido com Deus é completamente diferente, é salvífico, né? É redentor, é fonte de graça, de cura, de libertação, de salvação para si e para os demais. É alma vítima, é compromisso com Deus, é propósito com Deus, é trabalhar fundido a Ele, é continuar a missão dele. Então é uma honra tiver que padecer alguma coisa, algum sofrimento. Como São Paulo diz, as alegrias, né, a felicidade que está reservada para aqueles que amam a Deus não tem proporção, né, mediante os sofrimentos que nos sobrevêm enquanto estamos nesta vida. Eu sinto que a vida me falha por causa do espasmo atroz. Ela sente que vai morrer. Tamanha dor, né, do que ela está sentindo. Ninguém pode falar que sofre demais. Jesus e Maria sofreu por todos, o sofrimento de todos. Não é o sofrimentinho de Jesus e Maria, é o sofrimento de toda a criatura humana tomaram sobre eles. E foi ainda mais doloroso porque eles não tinham culpa. A dor que Jesus sentiu foi ainda maior que a dor que uma criatura qualquer outra poderia suportar, né? Poderia sofrer. Porque ele não tinha culpa. Quando você sofre alguma coisa e sabe que é porque você fez uma burrada, né? Porque você bebeu, fez tudo quanto a vida inteira e agora está colhendo as consequências do erro que você cometeu lá atrás, é uma coisa. Agora, quando você sofre uma coisa que você não tem culpa alguma, é outra completamente diferente. A tal ponto que Nossa Senhora diz: meu coração está atormentado. Mares imensos de dor me inundam. Eu sinto que a vida me falha por causa do espasmo atroz. Mas eu não podia negar nada ao Divino Fiat. Dou o que doer, não posso, né, ter um ato de vontade própria. Eu não posso dizer que Deus está errado, que Ele está falhando em algum ponto porque eu estou sofrendo demais, tem alguma coisa errada. Não tem nada errado. De fato, eu me senti disposta a sacrificá-lo com minhas próprias mãos, se ele quisesse. Se assim o fosse, ela mesma o pregaria na cruz. Ela mesma falaria: dá licença aí que deixa comigo. Se os algozes não tivessem essa coragem, não tivessem essa coragem de fazer a barbárie que fizeram, ela mesma teria feito. Porque sabia o que, para quê, o para quê. O importante é saber disso, o para quê tal situação.
quando sabemos o para quê, levamos o fardo com alegria. É o que Jesus fez quando puseram a cruz diante dele, a qual nas 24 horas da paixão vai dizer que ele até beija a cruz, a qual no fim ele diz, parto para o céu e deixo-te no meu lugar, deixo-te no meu lugar, é o trono do rei, e ele a deixou no lugar dele para que ela fosse o nosso trono agora também, dos seus príncipes, dos seus seguidores, dos seus súditos, dos seus filhos, e, portanto, imitadores do rei. A força da vontade divina é onipotente, e senti tanta força em virtude disso que me contentaria em morrer em vez de negar qualquer coisa à vontade divina. É essa força da vontade divina quem sustenta. Como dizia, temos de estar nesse ato único se quisermos suportar o peso da cruz, o peso da vida aqui embaixo, terrena, sem nos apegarmos a ela, às seduções dela, às comodidades, aos prazeres que ela nos traz. Então, enquanto tivermos esse ato único, esse Fiat divino, vamos também sentir tanta força em virtude desse ato único que a Senhora diz, me contentaria em morrer. Também nós nos contentaríamos em morrer ao invés de negar qualquer coisa à vontade divina. Antes de negar alguma coisa à divina vontade, prefiramos morrer. E é bem isso, porque que sentido teria continuarmos na Terra de volta a viver na nossa vontade humana, diante de todos esses conhecimentos, diante de todas as verdades que estamos estudando, que Nossa Senhora nos trouxe nesses 31 dias. É melhor morrer que cometer um ato de vontade humana, de vontade própria. É como dizia o nosso saudoso Padre Léo, não dá mais para voltar. É daqui onde estamos para frente, não dá mais para voltar. O barco já está em alto mar, não dá mais para olhar para trás. Longe de nós ter saudades das cebolas do Egito. Deus nos livre de sequer pensar uma coisa dessa. Mas que possamos nos afirmar cada vez mais os passos na divina vontade. E Nossa Senhora continua agora, meu filho, ouça-me. Meu coração materno está afogado de dores, só de pensar que meu filho deve morrer por mim. Meu Deus, minha vida é mais do que a morte para sua mãe. No entanto, sei que devo viver. Que tormento viver aqui sem ele. Que lacunas profundas são formadas em meu coração que, como espadas afiadas, me afastam. E ainda assim, querido filho, me dói dizer isso, mas tenho que lhe dizer, nessas dores e profundos cortes e nas dores de meu amado filho havia sua alma, sua vontade humana, que por não ser dominada por Deus, nós a cobrimos com dores e embalsamamos, fortalecemos com nossas dores para que você estivesse pronta para receber a vida da vontade divina. Em cada instante de dor que Nossa Senhora passou, em cada momento da flagelação, da paixão de Jesus, em cada momento da vida deles, você estava no pensamento dele. Não olhamos como a humanidade estava no pensamento de Jesus e Maria, mas olhamos como eu estava ali, ele estava fazendo por mim. Ela estava ali por mim. Para que hoje eu pudesse estar diante desses escritos e estar apto a assumir essa condição criada por Deus, a retomar o ponto, o lugar, para a finalidade para a qual Deus me criou.
né? A finalidade para a qual eu estou nessa terra, né? É um propósito divino, o fato de cada um estar, né, por sobre essa terra na condição e estado e lugar que está. É a divina vontade. Então, a vida de Jesus e de sua mãe Maria foi a vida que eu e você, meu irmão, não vivemos. Foi a vida divina que nós não vivemos. Como ela diz, né? Ela vai dizer, e assim, querido filho, me dói dizer isso, mas tenho que lhe dizer, né? Porque aqui, não que ela esteja querendo jogar na nossa cara alguma coisa, não está querendo jogar nada na nossa cara, não está querendo cobrar de nós nada. O que ela vivia, o que Jesus viu foi amor verdadeiro, né? Totalmente desinteressado. Né? Aceita quem o quer. Aceita e vive isso quem o quer. Jesus não se enfia goela abaixo de ninguém. Mas quando ela vai dizer, me dói dizer isso, mas tem que lhe dizer, nessas dores profundas, nessas dores e profundos cortes, e nas dores do meu amado filho, havia a sua alma, foi por você, né? A sua vontade humana rebelde estava lá, né? Que por não ser dominado por Deus, por se viver à sua maneira, aos seus gostos, aquela ideia, né, de que quando eu ficar velho eu vou para a igreja, agora eu vou curtir a minha vida. Eu sou jovem, sou bonito, sou bonita, sou bonitona, então quando eu ficar velho nós vemos o que faz. Agora não, agora eu vou curtir. Então ela vai dizer, né, nós a cobrimos com dores. Né? Então, enquanto se está passando as madrugadas nas baladas curtindo, Jesus e Maria estão aqui, né, sofrendo, cobrindo os seus pecados com o sangue de Cristo, né? É o sangue que lava, né? E para se sangrar precisa doer, né? Há um grande sofrimento. Então, cobríamos com dores, a embalsamamos, fortalecemos com nossas dores, né? O que era para ser tomado por mim e por você, eles tomaram. Jesus tomou sobre si e Nossa Senhora consequentemente também, porque era uma só alma, um só coração. Tomaram sobre si para que você estivesse pronto para receber a vida da divina vontade hoje. Todos estão aptos, prontos para receber. Só precisa a consciência de que precisa largar a sua vontade humana. Deixar esse jeito de ser que até aqui veio a ser, né, dar morte a tudo isso e retomar numa nova vida, uma nova caminhada de fé, né, entregues à vontade divina, à vontade de Deus. Não mais a fazer, nunca mais a fazer as coisas segundo o seu próprio parecer. Mas, ou seja, como ela diz, né, deixar-se ser dominado por Deus, como ela viveu e como Jesus, né, primeiramente viveu, sendo Ele próprio Deus. Mas enquanto aqui, encarnado na vida terrena, não dava um só passo sem consultar o Pai, sem se voltar ao Pai, né, para nos dar o exemplo prático de como se deve ser a nossa vida aqui, entregues à vontade de Deus. É o que ele disse no Horto das Oliveiras, né? Pai, afasta de mim este cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? E esse afasta de mim, nesse caso, não é porque ele estava com medo da cruz, estava com medo da morte, não. Era porque, apesar de tudo que ele estava fazendo e que iria fazer, muitos ainda iriam aos quintos dos infernos, né? Por livre e espontânea burrice, por obstinação de suas vontades humanas. Esta era a dor maior de Jesus, muito maior do que a que vimos, né, na sua carne. Mas a sua dor maior estava no seu íntimo, ao saber que, apesar de tudo, muitos ainda não o acolheriam.
Nossa Senhora continua, com a sua lição. Ah, se o divino Fiat não me tivesse apoiado e não tivesse continuado o seu curso, dos infinitos mares de luz, de alegria, de felicidade, junto aos mares das minhas amargas dores, eu teria morrido tantas vezes. Por quantos sofrimentos sofri pelo meu querido filho. Oh, como me senti atormentada quando a última vez que ele se mostrou pálido, com uma tristeza de morte no rosto e com uma voz trêmula, como se quisesse soluçar. Ele me disse: Mãe, adeus. Abençoe o seu filho e me dê a obediência para morrer. Meu e seu divino Fiat me fez concebido, e meu e seu divino Fiat deve me fazer morrer. Em breve, ó Mãe querida, pronuncia o teu Fiat e diz-me: abençoo-te e dou-te a obediência para morrer crucificado. Isso é o que a vontade eterna quer. Então eu também quero. Meu filho, que acidente no meu coração trespassado. No entanto, eu tinha que dizer isso porque em nós não havia penalidades forçadas, mas todas elas voluntárias. Por outro lado, abençoamos um ao outro e nos entregamos àquele olhar que não sabe mais separar-se do objeto amado. Meu querido filho, minha doce vida, e eu, sua triste mãe, permaneci, mas o olho da minha alma nunca perdeu da vista dele. Eu o segui até o jardim, em sua terrível agonia, e oh, como eu sangrei o coração ao vê-lo abandonado por todos e também dos seus mais fiéis e queridos apóstolos. Meu filho, o abandono dos entes queridos é uma das maiores dores do coração humano. Nas horas tempestuosas da vida, especialmente para o meu filho, que os amou e os beneficiou tanto, e que estava dando a vida por aqueles, os mesmos que já o haviam abandonado nas horas extremas da sua vida. Na verdade, fugiram. Quando alguém nos causa dor, que não é uma pessoa do nosso convívio, da nossa família, do nosso convívio diário ali, é uma coisa. Agora, quando vem esta dor de alguém, um ente querido, alguém próximo, um familiar, como dói, né? Como dói. Então, Jesus conheceu cada instante, cada tipo de sofrimento que a criatura humana é capaz de padecer. E bem como também as que não são capazes. Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Então, se aquilo que se está sofrendo é pesado demais e ninguém o compreende, Ele compreende. Nossa Senhora Maria compreende, a dor que é no coração de uma mãe que perdeu um filho de uma forma tão trágica. Nossa Senhora conhece. Ela o conhece. Ela te entende. Peça força, ela vá ao encontro dela. E como ela mesma disse aqui, os corações não separam. Ainda mais agora que estão já na glória do Pai. O Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria não se separam. Eu repito como disse no tratado, é mais fácil separar a luz do sol do que separar Jesus de Maria. Não se separam. Não se separam.
Nossos irmãos que quer Jesus, mas não quer Maria, isso é impossível. Eles não caminham separados. Se a graça de Deus está sendo derramada sobre a sua vida, irmão, tenha certeza, é Nossa Senhora que derrama nas suas mãos, que é ela a dispenseira das graças. Não chega nada à criatura humana que não passe pelas mãos dela. Prova disso é o Redentor. A própria salvação passou pelas mãos dela, não só pelas mãos, mas pelo ventre dela, para que através dela se nos fosse dado o Redentor. Caso contrário, ele não teria vindo à terra se antes ela já não estivesse na terra. Já vimos isso. Ele preparou um lugar para descer o seu reino, e esse lugar era a Virgem Maria. Uma virgem nos foi dado. É o lugar por onde ele desceu à terra e por onde desce todas as graças, tudo o mais que possa vir de Deus, é por onde é o caminho que vai passar, não adianta. Pode fazer, pode sapatear, pode espernear, pode fazer o que quiser, não tem outro caminho. Bem como disse Jesus, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E eu não sou dado a vocês senão por ela. E por uma ordem, um dever de justiça, vocês, o caminho que tem para vir a mim é através dela. Ainda que a isso não reconheçam. Mas se chega a ti alguma graça, é pelas mãos dela. A vontade humana é terrível. A vontade humana, ela quer, fazer tudo do jeito dela. É ela quem sabe. Ela quer ditar as regras, É como vimos se não me engano, foi no Congresso, foi falado sobre isso. A vontade humana, ela quer ser Deus de Deus. Ela quer submeter a Deus. Ela quer questionar a Deus. É o que Adão fez, o Senhor falou que não é para comer, mas na minha vontade eu vou comer. Não é tão bom, não é tão ruim assim. Não parece ser tão ruim assim. E assim o é até os dias de hoje. A história se repete continuamente. Porque agora Nossa Senhora nos ensina a dar morte a esse ato de vontade humana. A pararmos de dar morte à vida divina em nós e darmos morte à nossa vontade humana, a fim de que a divina vontade nos domine, que sejamos dominados pela divina vontade e não mais pela vontade humana rebelde e diabólica, unida ao demônio. Então, continuando aqui, os seus entes queridos, mais ternos amigos, os apóstolos, a qual Jesus chamou junto com eles, e os 3 principais, que eram os ainda dentre os apóstolos mais chegados, Pedro, Tiago e João, os mais íntimos. Vamos até tal ponto, comigo, os outros esperem aqui. Vamos vocês 3, os mais chegados comigo, a fim de orar comigo. Jesus disse, E enquanto Jesus estava passando por toda a sua agonia, os 3 estavam dormindo. Caíram no sono. Puxaram a paia, como diz o Padre Leal. Puxaram a paia. E Jesus suando sangue por eles e por todos nós. E na hora que o bicho pegou mesmo, ainda fugiram. Ainda saíram, deram no pé. Então Nossa Senhora diz, que dor. E eu, vendo suar sangue, agonizando, estava agonizando junto e apoiando em meus braços maternos. Diferente de nós, Diferente de nós que dormimos, ou muitas vezes saímos correndo, ela estava, juntamente com ele. Porque lembremos que lá em cima ela diz que ao se separar, ela permanecia unida com ele. O que ele sofria, ela também sofria.
né? E espiritualmente eles viveram um só sofrimento, que Jesus sofreu na carne, ela sofreu na sua alma, né? Tudo que ele passou, ela também passou, portanto, corredentora, junto com Jesus, né? Jesus, o Redentor, e ela corredentora, né? O novo Adão e também a nova Eva. Adão e Eva caíram juntos, Jesus e Maria, né? Adão e Eva jogou a humanidade inteira no buraco da vontade humana, né? Jesus e Maria, né, com a vontade divina, elevou a criatura humana à vida divina, novamente, né? A ordem, ao propósito para o qual Deus os criou. Eu não canso aqui de ressaltar a participação de Nossa Senhora, né, com Jesus, porque muitos dizem, é só Jesus quem salva, realmente é Jesus quem salva. É Jesus quem salva. Jesus salvou até mesmo a sua própria mãe, né? Antes da concepção, ela já recebeu os frutos do sacrifício do sangue de Cristo. Ele salvou até ela, né? O que Adão não fez, Nossa Senhora, Jesus fez por Maria, por sua mãe. A salvou das garras da vontade humana, né? Das trevas da vontade humana, que é o que Adão deveria ter feito quando viu a Eva sem as vestes de luz, né? Pelo contrário, ele partiu para cima dela, né? Não é o que aconteceu com Jesus e Maria, pelo contrário, né? Nos elevou, né? Pela dor, o sofrimento, a morte deles, elevou, tirou a humanidade inteira do buraco, né? Das trevas da vontade humana, e os coloca agora, né, com a adesão de cada um, né, com o consentimento, o conhecimento de cada um, a nos devolver essas vestes de luz, né, a nos colocar no ato único de Deus, na vontade divina de Deus. Porque também não é um quietismo, né? Não é eu faço as orações da divina vontade e pronto, acabou. Não, é um trabalho agora para todo o resto da nossa vida e por toda a eternidade, né? Nós vamos caminhar em busca desses conhecimentos, de conhecer e crescer a cada dia mais. E nunca vai terminar, né? Pois que Deus é infinito, né? Ele está continuamente, né, criando e se criando, né? Cuja a criatura humana não cabe, né? Até é Deus, né? É Deus dividido, né? Multiplicado aqui em cada um, né? Cada um traz uma partícula de Deus e todos nós unidos vamos compor, né, a grandeza de Deus na eternidade, a qual lá passaremos por toda a eternidade a continuar a meditar e partilhar e conversar por sobre esses mais lindos e belos escritos. A graça, os conhecimentos, a infinidade, a eternidade de Deus, a grandeza, o amor de Deus, a alegria de Deus, o tudo de Deus. Então é preciso ressaltar a participação de Nossa Senhora, né? Até mesmo para reparar os muitos atos que se faz, né? Deixando ela de lado, né? Deixando ela de lado. Até dentro da igreja muitos esvaziam, né, as suas orações, esvaziam tudo, né, de modo a fazer um ecumenismo com nossos irmãos protestantes. Eu não vou colocar uma música de Nossa Senhora no meu mais novo CD, porque senão não vende no mundo protestante, no meio protestante, né? Então, ela não tem que estar de fora, ela tem que estar no centro, ela tem que estar dentro, né? Juntinho, colado com Jesus. Se ela sofreu, se ela passou juntinho com Jesus, né, por toda a situação, por todo o sofrimento, ela merece também o lugar, né, dela, juntinho a Ele, né, o reconhecimento, né, de tudo que ela fez unida a Ele, por Ele, com Ele. Porque eu mesmo já ouvi dizer, né, se não fosse Maria, seria uma outra mulher qualquer.
Ah, se Deus não servisse de Maria, seria uma outra mulher qualquer. Não, meu amigo, você está enganado. A redenção só veio, só tivemos a redenção, o Salvador só veio por causa de Maria. Ela apenas. Não existiu e não existirá outra mulher nenhuma no mundo que tenha o que ela teve, que é o dom de se viver na vontade divina. Ou seja, uma criatura humana divina, a criatura acabada de Deus é ela. Outra que seguiu, né, que teve esse mesmo dom foi agora, né, Luísa. E assim mesmo, quem foi a corredentora, a intermediária ali, a que trouxe a ela qual é os 31 dias, os escritos, né, o desfecho, né, o resumo de tudo a qual estamos vivenciando neste mês de maio, né, foi a própria Nossa Senhora que deu a ela. É como diz, né, não vem nada a criatura humana se não passar pelas mãos dela. Então agora Luísa possuiu a mesma graça de se viver na divina vontade, renunciando totalmente à sua vontade humana e vivendo e sendo dominada inteiramente pela vontade divina. E isso só foi possível por causa de Nossa Senhora. Não tem como negar, não tem para onde ir. Ela é a porta do céu, como víamos nos primeiros dias, né, em que ela disse que o céu nunca esteve fechado para ela. Enquanto se encarnou na terra, ela subia, né, continuamente, ia e vinha, né, a se entreter com a sua família divina, a Santíssima Trindade. Ela que é filha, esposa e mãe. A filha do Pai, a esposa do Espírito e a mãe do Filho. A família divina. Então Nossa Senhora continua, né? Em que ela tinha parado dizendo, né, eu vendo suar sangue agonizando, eu estava agonizando junto e apoiando em meus braços maternos. Voltei aqui esse trecho para não perder o sentido, né? A via que estava vindo. Ela esteve com ele, ela o sustentou. Ela sofreu com ele ali no horto. Eu era inseparável do meu filho. Suas dores se refletiram em meu coração, liquefeito de dor e amor. E eu as senti mais do que se fossem minhas. Então eu o segui a noite toda. Não houve dor ou acusação que o fez não ressoar em meu coração. Mas ao amanhecer da manhã, incapaz de poder fazer mais por ele, acompanhada pelo discípulo João, pela Madalena e por outras mulheres piedosas, eu queria segui-lo passo a passo, de uma corte para outra, até mesmo corporalmente. Meu querido filho, senti o rugido das surras que choveu no corpo nu de meu filho. Ouvi as piadas, o riso satânico e os golpes que lhe deram sobre a cabeça, no ato de colocá-lo, no ato de coroá-lo com espinhos. Eu o vi quando Pilatos mostrou ele às pessoas, desfigurado e irreconhecível. Mantive meus ouvidos surdos do crucifica-o, crucifica-o. É a volubilidade da vontade humana, né? Que há dias antes estavam cantando Hosana ao rei, né? E agora já viraram a casaca, né? Já gritavam crucifica-o, crucifica-o. Até vai dizer que muitos que foram curados por ele pediu para devolver a doença, porque a cura que veio foi através de um demônio, de um endemoniado. Então se viram contaminados com a cura que Jesus havia feito. Se viram contaminados, né? Impuros, se viram impuros com a cruz, com a cura que Jesus fez. Veja o tamanho,
absurdo, né, da vontade humana demoníaca, satânica. A vontade humana sem Deus, completamente avessa, né, contrária a Ele. É o tamanho, né, do alto posto que Adão caiu. Dá para se ter aqui uma pequena ideia, né, do grande alto, né, do grande lugar da qual Adão caiu. Então Nossa Senhora continua: eu o vi carregar a cruz em seus ombros, exausto, sem fôlego, e eu, incapaz de suportar, corri para lhe dar o último abraço e enxuguei o rosto todo molhado de sangue. Não havia misericórdia para nós. Os soldados cruéis rasgaram-no com cordas e o soltaram pendurado pelos pregos. Querido filho, que pena dolorosa por não poder ajudar meu querido filho em tantos sofrimentos. Portanto, toda dor abriu um mar de dor no meu coração perfurado. Finalmente, eu o segui até o Calvário, onde, em meio a inauditas penalidades e horríveis contorções, ele foi crucificado e morto na cruz. E então me permitiram ficar ao pé da cruz, receber de seus lábios moribundos o dom de todos os meus filhos e o direito e zelo de minha maternidade a todas as criaturas. E logo depois, em meio a espasmos sem precedentes espirituais, toda a natureza ficou de luto e chorou pela morte de seu Criador. Toda a natureza chorou pela morte de seu Criador. O sol chorou, escureceu e recuou horrorizado da face da terra. Ele chorou a terra com um forte tremor. Ele chorou a terra com um forte tremor, rasgando em vários pontos pela dor da morte de seu Criador. Todos gritaram. Os sepultamentos, com a abertura de túmulos, mortos ressuscitaram, e também o véu do templo chorou de dor quando se rasgou ao meio. Todos perderam a paciência e sentiram terror e medo. Meu filho e sua mãe ficou petrificada pela dor, esperando por ele em meus braços para fechá-lo no sepulcro. Agora me escutem na minha dor intensa. Quero falar com as dores do meu filho, dos males graves da sua vontade humana. Olhe isso nos meus braços doloridos, como está desfigurado. É o retrato verdadeiro dos males que a vontade humana faz às pobres criaturas. A condição em que Jesus foi entregue aos braços doloridos de Nossa Senhora é o retrato do que a vontade humana faz às criaturas, portanto, é a condição que cada um se encontra destruído, desfigurado, perdeu a imagem, né, da forma que Deus os criou. Sabemos o quão destruído Jesus foi entregue, né, às mãos de sua mãe. O corpo de Jesus foi entregue. Então esta é a condição em que nos encontramos na nossa vontade humana. Perdemos toda a semelhança daquele que nos criou. E o que é pior, né? Muitas das vezes gostamos de estar assim. Fazemos questão de estar assim. Nos gloriamos de estar assim, né? Destruídos, uns farrapos. A Senhora continua. E meu querido filho queria sofrer tantas dores para levantar esta vontade caída ao fundo de todas as misérias. E toda a dor de Jesus e toda a minha dor
o chamam para ressurgir na vontade divina. Foi tanto o nosso amor que, para assegurar esta vontade divina, nós a enchemos com as nossas dores, a ponto de afogá-la e fechá-la nos imensos mares das minhas tristezas e do meu amado Filho. Portanto, neste dia de tristezas, por sua mãe triste, e tudo por vocês, meus filhos, me dê por sua reciprocidade em minhas mãos a sua vontade humana, para que eu possa fechá-la nas feridas sangrentas de Jesus. A alma, minha mãe triste, suas palavras feriram meu coração e eu me sinto morrendo pela vontade de sentir que foi a minha vontade rebelde que fez você sofrer tanto. Portanto, eu oro para que você me feche nas feridas de Jesus, para viver de suas dores e de suas amargas dores. Folha diária. Hoje, para me honrar, você beijará as feridas de Jesus, dizendo 5 atos de amor, rezando para que minhas tristezas selem sua vontade na abertura de sua sagrada chaga do coração. Jaculatória. As feridas de Jesus e as tristezas de minha mãe me dão a graça de fazer ressurgir minha vontade na vontade de Deus. As feridas de Jesus e as tristezas de minha mãe me dão a graça de fazer ressurgir minha vontade na vontade de Deus. As feridas de Jesus e as tristezas de minha mãe me dão a graça de fazer ressurgir minha vontade na vontade de Deus. Estivemos e sempre permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém. Fiat, fiat, fiat.